matar, a título de homenagem, vamos tentar fazer uma ligeira apresentação de Allan Kardec, que na passada quarta-feira fez 214 anos do seu nascimento. Como sabem, Allan Kardec foi o codificador da doutrina espírita e, se não fosse ele, possivelmente seria o outro, porque os desígnios de Deus são para ser cumpridos e a mensagem de Jesus é bastante clara. Mas, sem dúvida, que ele desempenhou a sua tarefa exemplarmente. Porque Jesus disse: Eu rogarei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem porque Ele habita em vocês e com vocês estará. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês outros. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, Ele os guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas falará tudo o que tiver ouvido e lhes anunciará as coisas que hão de vir. E assim, de acordo com a promessa de Jesus, na devida altura, como diz Emmanuel, quando os humanos deste planeta, todos nós, não tínhamos a maturidade para perceber a mensagem de Jesus, então surgiu o Consolador Prometido, o Espiritismo, que veio relembrar a mensagem de Jesus e veio repor a verdade que até então estava já a ser muito deturpada. Mas convém fazer primeiro uma resenha histórica para tentar perceber como é que as coisas se encaminharam. Porque de Jesus até ao século XIX, quando surgiu Allan Kardec, muitas coisas aconteceram. Como vocês sabem, a seguir a Jesus ser desencarnado, o mundo entrou durante 1000 anos na Idade das Trevas. A Idade Média foi um retrocesso tremendo para os ensinamentos de Jesus, em que as verdades religiosas foram abafadas por interesses políticos, interesses financeiros, por interesses vários. Mais tarde, felizmente, graças a Jesus, veio o Renascimento com todas aquelas novas ideias e no século XVIII temos o surgimento então do Iluminismo, que é o último ano da Idade Moderna e o primeiro da Idade Contemporânea, a idade que nós vivemos atualmente. É um século de filosofia, por isso se chama Iluminismo, o século das luzes, surgiu em França, o movimento surgiu em França, e é um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na altura, trazendo a razão como base do raciocínio. Eles defendiam a liberdade de expressão, o progresso, a tolerância, a fraternidade, governos constitucionais, a separação da Igreja do Estado, e isto levou a revoluções, a várias revoluções. E nós temos a Revolução Francesa, que ainda se iniciou no final do século XVIII, a independência dos Estados Unidos da América, que também foi no final do século XVIII, como forma de expressão de todas estas novas ideias que estavam a surgir. No século XIX, então, surgiu o Romantismo, que veio acrescentar algo mais a todas essas filosofias. O século XIX, então, foi um século de grandes descobertas científicas, grandes avanços na medicina e, acima de tudo, foi um século muito importante porque nós temos a abolição da escravatura, temos o sufragismo, ou seja, as mulheres com direito a votar, temos ainda o surgimento do socialismo, das ideias sociais, de que todas as pessoas teriam determinados direitos. Até à altura não havia, como todos sabem, havia o poder régio, a seguir havia a nobreza, o clero, havia a burguesia e a seguir havia a plebe, que eram os servidores, eram os criados, eram os servos. O século XIX teve muita importância nos
nos campos da filosofia, com o surgimento não só do socialismo, mas de todas as outras filosofias que vieram mais. Foi um ano de grandes revoluções. Eu tenho aqui uma lista enorme de revoluções e guerras, só visto. Teve grandes evoluções na medicina, foi descoberta a asepsia, a anestesia, a cirurgia passou a ser implementada como um recurso terapêutico. Até à altura era um bocado arriscado fazer cirurgias e a maior parte das pessoas não sobreviviam a elas. Surge a teoria macrobiana das doenças, a teoria da evolução das espécies com Charles Darwin, que vem dar uma base muito grande não só à medicina, à física, à química, à biologia, a todos os tipos de pensamentos, a genética. Temos depois também a identificação dos micro-organismos, na altura ainda não passaram a ser conhecidos na altura, porque isto foi importantíssimo com as descobertas do Pasteur e da pasteurização. Temos a descoberta da infecção pulmonar, foi uma descoberta assim. Na altura, todas as mulheres que tinham filho arriscavam-se, tinham 50% de hipóteses de morrer. A partir daqui, deixou de haver essa desculpa, porque já sabiam que, tomando determinadas condições ascéticas, a mulher teria o seu filho sem correr o risco de infecção e de morrer. Temos grandes invenções, foi inventada a locomotiva, a fotografia, a anestesia, a lâmpada incandescente, o telefone, o dirigível, o termómetro clínico, o fonógrafo, a pilha elétrica, o sabonete, foi só no século XIX, vejam lá. O automóvel, os giradiscos, o cinematógrafo, por aí fora. É interessante ver que todas estas descobertas tivemos com Edison, que foi importantíssimo, com a eletricidade. A lâmpada incandescente que ele inventou foi assim uma revolução tremenda para que se pudesse começar a trabalhar de noite sem aquelas limitações todas do fator luminoso. Temos o reconhecimento da Marie Curie na sua descoberta dos elementos químicos da rádio e do polónio. Naquela altura, uma mulher ser reconhecida como uma grande cientista, como ela foi, é mesmo um fenómeno de evolução muito grande. Temos também grandes movimentos nas artes, o neoclassicismo, o romantismo, o classicismo, o realismo, o impressionismo, o simbolismo, mas temos também que, graças a todas estas novas ideias, nós temos um aumento da população. A população começou a crescer astronomicamente. E então, no século XIX, com todo este movimento, com toda esta preparação intelectual, é dado a conhecer ao homem o espírito da verdade através de Allan Kardec. Como é que ele surgiu? Não foi por acaso que Allan Kardec surgiu. Nós temos aqui, retirado do livro Exemplo de Coração do Mundo Pátria do Evangelho, que Ismael reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta e organiza a venerável Assembleia. O grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Irmãos, diz ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento consolador à face da Terra. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que vão vir. Então, o Espiritismo já estava programado para surgir nesta altura, no século XIX. E ele surgiu para preparar o século XX, que é o que Ismael está aqui a dizer. Ele continua a dizer, as rajadas de morticídio e de dor afazelarão a alma da humanidade no século próximo, dentro dos imperativos das transições necessárias que são logo o sinal do fim da civilização precária do Ocidente. E nós temos que as duas grandes guerras foram no século XX e foram, de facto, dois holocaustos muito feios. Entretanto, também sabemos que neste momento o planeta Terra se prepara para a nova era, a transição, e que ele fala aqui do fim da civilização precária do Ocidente. Faz sinister, amparemos o coração atormentado dos homens nessas grandes amarguras, preparando-lhes o caminho da purificação espiritual através das sendas penosas. É preciso, pois, preparemos o terreno para a sua estabilidade moral nesses instantes decisivos dos seus destinos.
Então nós vemos aqui que o Espiritismo traz como missão preparar as pessoas moralmente para esta fase de transição, que, como ele diz aqui, vai ser muito tormentosa. E ele, numa outra reunião, ele é relatado o seguinte: em uma das tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. E foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, criou um projeto na cidade de Leão. Então, vimos aqui que Allan Kardec já tinha esta missão, foi designado por Jesus para esta missão. E reparem que ele traz os ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação. Nós temos a primeira revelação de Moisés, é uma coisa imposta. Surge Moisés, traz as tábuas da lei e diz: a religião é assim. Quando há a segunda revelação, Jesus vem e diz: eu não venho destruir a lei, venho dar-lhe continuidade. Mas continuamos a ter a presença de um ser que simboliza essa fase. Neste momento, quando é para surgir o Espiritismo, nós já não temos uma pessoa a dizer é assim. Temos uma pleia de espíritos congregados num objetivo comum a transmitir a sua mensagem. A sua mensagem é transmitida a todos os pontos do globo em simultâneo. Diferença das outras duas revelações, que era uma pessoa a dizer como é que as coisas eram. Agora já não. São vários e todos a dizerem a mesma coisa. E de uma maneira que iria despertar a curiosidade na altura. Emmanuel relata-nos o seguinte: a ação do Bonaparte em invadir as terras alheias com o seu movimento de transformação e conquistas fugiu à finalidade missionária da reorganização do povo francês. Concluiu o mundo espiritual a tomar energéticas providências contra o seu despotismo e vaidade orgulhosa. E o que é que aconteceu? Foi a própria espiritualidade que se organizou de maneira a que, quando ele começasse a perder as guerras e ter que pedir asilo em Inglaterra, e Inglaterra depois também não soube pecuar, e exilou lá para a ilha, bem mauzinhos foram para ele. Mas ele também era, como diz aqui, era despódico, era vaidoso e orgulhoso, era difícil de domar. Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador de acordo com as suas auspiciosas promessas. Um dos mais lúcidos discípulos de Cristo baixa ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora, e 2 meses antes de Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na Igreja de Notre-Dame em Paris, nascia Allan Kardec aos 3 de outubro de 1804 com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Então, nós temos aqui que tanto o irmão X, Humberto Campos, como o Emmanuel, os dois em épocas diferentes, relatam a vinda de Kardec e como sendo sempre um missionário de Jesus que tinha esta missão. Nós sabemos que Bonaparte também vinha com a missão de criar um ambiente em França para que o Espiritismo pudesse surgir, só que, entretanto, como vemos aqui, ele desvirtuou um pouco a sua missão, indo buscar os seus antigos conceitos de ditador, porque ele já no passado, nós sabemos, ele foi Júlio César e fez exatamente o mesmo na Roma Antiga. Coroou naquele Estado, que era um Estado democrático, e também se coroou o Imperador. E voltou a cair no mesmo erro. É uma pena, mas a espiritualidade teve que o retirar e para que o Espiritismo pudesse surgir, porque a verdadeira missão era o surgimento do Espiritismo. Então nós temos que, a 3 de 10 de 1804, nascido de uma família católica, o pai dele era jurista, era advogado, ele tinha mais propensões para a ciência e para a filosofia do que o resto da família. Fez os seus estudos na escola de Pestalozzi, na Suíça. Aos 14 anos de idade já dava aulas aos outros colegas
Aos 18 anos, tirou bacharelado em Ciências e Letras, conhecia profundamente as francês, alemão, inglês, holandês, italiano, espanhol. Ele fazia traduções de vários livros para o francês destas línguas. Aí é preciso ver que nesta altura, também na Alemanha e na Holanda, existiam outros movimentos religiosos, como é o protestantismo, que na altura tinha uma visão mais avançada do que a visão católica. Por isso é natural que ele, porque gostava da parte da educação e da moral, que era o seu, digamos, que era a sua aptidão mesmo, a educação e a moral, ele gostava de traduzir esses livros para a França de forma a poder trazer novos conhecimentos. Era membro de diversas sociedades académicas, mas mesmo muitas. A 6 de fevereiro de 1832 desposou a Amélie Baudet. A senhora era um pouquinho mais velha que ele, mas, tanto quanto sabemos, o casamento deles era uma coisa muito bonita, muito respeitosa e durou até à morte dele. Em 1820, não chegaram a ter filhos. Em 1824, então, ele voltou a Paris e começou então a publicar uma série de livros que na altura e durante muitos anos foram livros oficiais para o ensino francês. Após o ano de 1834, então, passou a lecionar porque ele abriu um colégio com a mesma ideia do Pestalozzi. O método de ensino era igual, só que ele abriu esse colégio em sociedade com um tio. Entretanto, esse tio gostava de jogar e acabou por perder tudo e ele teve de fechar o colégio e passou então a dar aulas em casa. Mas a ideia dele era sempre o ensino gratuito, de forma a chegar a todos. Dedicou-se à luta pela maior democratização do ensino público. Entre 1835 e 1840 manteve na sua residência então os cursos gratuitos de Química, Matemática, Física, Anatomia Comparada, Fisiologia, Astronomia e Francês. Ele também gostava de uma outra ciência, que eu não me lembro bem do nome, que é aquela ciência que estuda o crânio humano e que diz que, de acordo com o tamanho da testa, aí se determina a inteligência da pessoa. Pronto. Ele também chegou a estudar essa ciência. Ele também estudou o magnetismo. Ele era extremamente curioso em todas as ciências que surgissem. E por ele ter estudado essa ciência, há quem diga que ele era racista. Se formos ver nas obras póstumas, vamos ver que é exatamente o contrário, porque ele acabou a editar textos, a dizer que aquilo estava errado. Não era assim, que a inteligência não se media pelo tamanho da testa da pessoa ou pelo aspecto fisionómico da pessoa. Ele publicou então os manuais que foram adotados pelas escolas francesas. E eu achei curioso meter aqui que ele editou um manual para ajudar a decorar as datas da história de França. Isto é uma luta que todos os estudantes têm na escola. Decorar datas é horrível. Em 1824, tem o curso prático de teórica da aritmética, segundo o método Pestalozzi, para o uso dos professores. Estes são os livros que ele publicou. Então, ele publicou o curso prático de teórica da aritmética, segundo o método Pestalozzi, para os professores e mães de família, porque, como nós sabemos, na altura ainda havia muitas crianças a estudar em casa e eram as mães é que lhes davam os primeiros ensinos. O plano proposto para a melhoria da instrução pública, a gramática francesa clássica, qual o sistema de estudo mais consentâneo com as necessidades da época, manual de exames para títulos de capacidades, soluções racionais de questões e problemas de aritmética e geometria. Ele, de facto, a nível de racionalidade, ele era um mestre, aquele homem, a usar o raciocínio e a razão e a lógica. Ele, de facto, era um professor para qualquer pessoa. Catecismo gramatical da língua francesa, programa de cursos ordinários de Química, Física, Astronomia e Fisiologia, ditados normais dos exames da municipalidade e da Soborna, ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas, e depois temos aqui os diplomas que ele recebeu e os prémios que ele recebeu.
Isto não como espírita, tudo a participar dentro da sociedade como Hipólito. Temos o diploma de fundador da Sociedade de Prevenção de Diretores de Colégios e Internatos, diploma da Sociedade para a Instrução Alimentar, diploma do Instituto de Livros fundado em 1837, diploma da Sociedade Educacional Nacional, Colégios e Internatos de França, diploma da Sociedade Gramatical, diploma da Sociedade de Inovações e Agricultura do Departamento até Agricultura, diploma do Instituto Histórico, diploma da Sociedade Francesa de Estatísticas, diploma da Sociedade de Incentivo à Indústria Nacional e a medalha de ouro, primeiro prémio, conferida pela Sociedade Real da Arras no concurso realizado sobre educação e ensino. Como nós vemos, Allan Kardec era uma pessoa extremamente ativa a nível social, não só vindo de uma família conceituada, mas ele próprio, saindo do ramo profissional da família, ele era já uma pessoa de extrema notoriedade. Entretanto, temos que em 1854, então, ele ouviu falar pela primeira vez o fenómeno dos meses ascendentes através do seu amigo Fortier, que era um magnetizador. Ele, na altura, não ligou nenhuma, achou que era brincadeira. Porque a lógica dele é como é que uma mesa pode responder. Não, se para aí, ele não ligou. Mas depois, em maio de 1855, então a sua curiosidade acabou por ser mesmo despertada e ele foi assistir ao que é que se estava a passar. É claro que ele teve este convite através do amigo Fortier, que era uma pessoa muito séria. Já ia com uma reunião destas, com o conhecimento de que o que se ia passar lá não era embuste, não era mentira, não era num espetáculo armado. Mesmo assim, ele fez várias experiências para confirmar de facto, para confirmar a seriedade do que se estava a passar. E ele chegou à conclusão que uma mesa não pode dar uma resposta lógica, então teria que haver qualquer coisa inteligente por trás. Primeiro ele foi estudar se de facto havia algum fenómeno físico que pudesse explicar porque é que as mesas se mexiam sozinhas. Porque ele primeiro achou que aquilo havia ali algum fenómeno da natureza, alguma lei que ainda não tinha sido descoberta. Até que chegou à conclusão que de facto as respostas eram demasiado lógicas e tinham demasiado sentido para que não houvesse uma inteligência ali por trás. E então aí dedicou-se a estudar o que é que se passava por trás dessa inteligência e quem era essa inteligência. Usou o método experimental, o método científico experimental, e chegou à conclusão, com todas as suas experiências e com todas as respostas que eram obtidas, que tudo aquilo tinha uma lógica e uma sequência. Então nós vemos que de 1855 a 1857 passaram-se 2 anos em que ele teve a estudar o que é aquele fenómeno. E em 1857 então ele publica o Livro dos Espíritos, que não é o Livro dos Espíritos que nós conhecemos. Na altura o Livro dos Espíritos tinha menos perguntas, tinha 900 e pouco perguntas. Entretanto, depois mais tarde ele publica o outro já, então com as perguntas todas como é atualmente. Mas nós vemos que este já foi uma grande evolução, isto foi uma grande revolução para a época, a edição do Livro dos Espíritos. E ele veio com este nome, o Livro dos Espíritos. Quando ele, em 1861, publicou o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos não era para ser o Livro dos Espíritos, mas foi recomendado pela espiritualidade que fosse esse o nome. O Livro dos Médiuns inicialmente não era o Livro dos Médiuns, era um guia prático para as reuniões mediúnicas, que foi desaconselhado a que voltasse a ser publicado, e então ele faz o Livro dos Médiuns para o substituir. O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, foi elaborado em segredo. Nem os seus amigos mais próximos sabiam que ele estava a fazer este livro. E nós vemos que, de facto, este livro é de uma importância máxima, porque ele está dentro do Sermão da Montanha. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Sermão da Montanha todo. Quem tenha dúvidas sobre o Sermão da Montanha, leia, e depois no livro do Evangelho está lá as explicações dos Espíritos acerca dessas passagens, o que é que Jesus se referia,
ele estava a querer dizer. Escreveu também O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo, em 1865, e a Gênese, aos Milagres e Perdições segundo o Espiritismo, em 1868. É claro que entre estes tempos todos, eu não teve parado um minuto. Este homem era infatigável. Porque nós temos que, desde 1858 a 1879, ele publicou todos os meses a Revista Espírita. Todos os meses saía a Revista Espírita. Era uma brochura muito gira, que era alvo de críticas, mas críticas acérrimas. E algumas dessas críticas ele depois voltava a referir numa revista à frente e respondia. Publicou o que é o Espiritismo em 1858, Instruções Práticas para as Manifestações Espíritas, e este era o primeiro livro dos médiuns, que foi retirado. Eu há pouco tempo vi um destes livros ainda à venda, ainda há. O Espiritismo, em sua expressão mais simples, de 1862, a Viagem Espírita em 1862, que foi publicada em 1867, o Catálogo Racional de Obras para se fundar uma Biblioteca Espírita em abril de 1869. Pronto, quem não está muito familiarizado com o século XIX não sabe que na altura quem montava uma casa, por norma, se fosse assim uma classe mais abastada, montava uma biblioteca dentro da sua casa. Era de classe, ter uma biblioteca em casa. Então ele fez este catálogo para as pessoas saberem como abrirem uma biblioteca em casa sobre o Espiritismo. E em 1890, já após a sua morte, então são publicadas as obras póstumas com os trabalhos que ele já tinha organizado e que já previa publicá-los. Mas não chegou a publicar, então os seus amigos compilaram nas obras póstumas e publicaram. Ainda existe também o Principiante Espírita e a Obsessão. Então, nós temos que a tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa, como diz Emmanuel. Compelia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. E todo este trabalho que ele teve era exatamente isso, era reconduzir a religião às suas bases originais, ao cristianismo, tal como Jesus o ensinou há 2000 anos. Este trabalho foi incansável. Ele já nos últimos anos, em 1869, ele estava muito doente, foi desaconselhado continuar estes trabalhos, mas ele não parou. Ele precisava de descansar, precisava de corpo físico, ele já não estava a responder, mas ele continuou a trabalhar e, em sequência disso, acabou por ter então a ruptura de um aneurisma que foi fatal, foi imediato, se entornou imediatamente. Agora, nós também sabemos que ele não esteve sozinho. E diz-nos o Humberto Campos: segundo os planos de trabalho do mundo invisível, o grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleia de auxiliares da sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo nas individualidades de João Batista de Rostand, que organizaria o trabalho da fé, e é curioso ver, quem ler a Revista Espírita vai perceber que, de facto, o Rostand começou a interessar-se pelo Espiritismo, frequentou algumas reuniões com Allan Kardec, mas em determinada altura ele começou a desviar-se do Espiritismo tal como o Allan Kardec o entendia. E houve até alguns desentendimentos, e dá para notar em cartas de resposta de Allan Kardec que o desentendimento entre os dois até era bastante grande. Temos também de Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico, e quem quiser pode ler qualquer obra de Leon Denis, que são exemplares, as obras dele. De facto, em termos de filosofia, ele é imbatível. Gabriel Delane, que apresentaria a estrada científica, e Camille Flammarion, que abriria a cortina dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes, procurando assim na codificação cartesiana do velho mundo e dilatando com os necessários complementos. Gabriel Delane, de facto, editou vários livros espíritas científicos, e Camille Flammarion viajou por toda a Europa a dar conferências, a dar palestras sobre o espiritismo.
O Camille Flammarion era o mais novo de todos. Allan Kardec conheceu o pai dele, depois conheceu, ele tinha 17 anos, e a convivência entre os dois é engraçada porque ele era muito novo quando conheceu o Espiritismo e conheceu Allan Kardec, ficou a gostar daquela doutrina, admirava Allan Kardec e seguiu as suas pisadas. Leon Denis tem uma biografia também muito bonita. Ele era pobre, uma família pobre. Trabalhou muito, ele foi operário de fábricas, trabalhou muito para estudar, formou-se e nós, se formos ver, tudo o que ele atingiu foi graças ao seu próprio esforço. Ele foi um homem incansável também dentro da doutrina espírita. Os livros dele são magníficos de ler, muito fáceis de perceber, muito acessíveis. E ele é incansável no trabalho que ele faz e no esforço que ele empregou para atingir o que atingiu e, como nós vemos, todos eles já estavam designados para ajudarem Allan Kardec e todos estes três conseguiram exemplarmente desempenhar as suas funções. Ora bem, Allan Kardec tinha um pressentimento que a sua vida não iria ser muito longa. E então ele já tinha pensado nisso. E ele escreveu nas obras póstumas esses escritos dele. E então ele escreve assim: segundo minha apreciação, estimava que me seriam necessários ainda em torno de 10 anos para terminar os meus trabalhos. Nós vemos que foi de 1857 a 1869. Foram 12 anos. Mas não tinha dado conhecimento dessa ideia a ninguém. Fiquei, pois, muito surpresa ao receber de meus correspondentes de Limoges uma comunicação obtida espontaneamente, na qual o espírito, falando dos meus trabalhos, dizia que eu teria ainda por 10 anos antes de terminá-lo. E ele ficou curioso e queria saber. Então ele faz a pergunta ao espírito da verdade: como ocorre que um espírito, se comunicando em Limoges, onde nunca fui, haja dito precisamente o que eu pensava sobre a duração dos meus trabalhos? E recebe a resposta: sabemos o que te resta a fazer e, consequentemente, o tempo aproximado que te é necessário para acabá-lo. É, pois, muito natural que os espíritos hajam dito em Limoges e a luz, para dar ideia da importância da coisa e o trabalho que ela exige. No entanto, o prazo de 10 anos não é absoluto, pode ser prolongado em alguns anos por circunstâncias imprevistas e independentes da tua vontade. E nós vemos que, na verdade, não foram 10 anos, foram 12. Desde o livro dos Espíritos até que ele desencarnou. Mas ele continua, ele publica a seguinte nota: publiquei 4 volumes de fundo para falar de coisas acessórias. Os espíritos me prensam para publicar a Gênesis em 1867, antes das perturbações. Durante o período de grande perturbação, deverei trabalhar nos livros complementares da doutrina, que não poderão aparecer senão depois da grande tormenta, e para os quais me são necessários de 3 a 4 anos. Isto nos leva, ao mais cedo, em 1870, quer dizer, em torno de 10 anos. Então vemos aqui os cálculos que ele estava a fazer de cabeça. Ele achava que até 1870 é que iria fazer. Isto foi escrito em dezembro de 1866, esta nota. A outra mensagem foi em 1860 que ela recebeu. Mas ele ainda recebeu a seguinte mensagem. Ele pergunta a verdade: acabo de receber uma carta de Marselha, na qual se me diz que, num seminário dessa cidade, se ocupou seriamente o estudo do espiritismo e dos espíritos. O que é preciso disso elaborar? É que o clero tomou a coisa com interesse. Então nós vemos aqui que, em 1857, o clero não achou muita graça. A Igreja Católica não achou graça nenhuma ao livro dos Espíritos. E a verdade responde: não podes disso duvidar. Ele toma as coisas muito a sério, porque nelas prevê as consequências para ela e as suas apreensões são grandes. O clero, sobretudo a parte esclarecida do clero, estuda o espiritismo mais do que não crês, mas não pensa que seja por simpatia. Ao contrário, se procura os meios para combatê-lo e assegurar-te de que lhe fará uma guerra
fizeram. Nós temos o Alto de Barcelona, quando Allan Kardec enviou 300 livros para Barcelona, a Igreja foi lá, apreendeu os livros e queimou-os em asta pública. Foi a maior propaganda que podia ter feito ao Espiritismo, porque uns anos depois, o primeiro Congresso Espírita foi exatamente na cidade de Barcelona. Mas continua o Espírito da Verdade. Não te inquietes com isso. Continua a agir com prudência e circunspeção. Tem-te em guarda contra as armadilhas que serão estendidas. Evita cuidadosamente, em tuas palavras e em teus escritos, tudo o que poderia fornecer armas contra ti. Prosseguir o caminho sem medo, e se ele está semeado de espinhos, asseguro que terás grandes satisfações antes de retornares por um pouco entre nós. Então já estavam a dizer que daqui a pouco vais estar entre nós, mas estarás por um pouco. E Allan Kardec pergunta, te entendes por essas palavras por um pouco? Allan Kardec já sabia bastante espiritismo, estava a perceber, ok, eu vou desencarnar, mas vou lá estar um pouco. Como é que é isso? Ele se calhar gostaria de ficar um pouquinho mais para descansar. E respondem, não ficarás muito tempo entre nós, é necessário que retornes para terminar a tua missão, que não pode ser rematada nesta existência. Se isso fosse possível, não te irias daí de modo algum, mas é preciso suportar a lei da natureza. Estarás ausente durante alguns anos, e quando voltares, isso será em condições que te permitirão trabalhar cedo. Então, quando ele voltar, vai começar a trabalhar muito jovem. No entanto, há trabalhos que é útil que termines antes de partir. É porque te deixaremos o tempo necessário para acabá-los. Então, nós vemos aqui que Allan Kardec iria estar ainda um tempo até terminar os trabalhos, até 1869, quando a espiritualidade achou que, de facto, ele já não era preciso sacrificá-lo mais. E aqui é engraçado ver que eles falam, é preciso suportar a lei da natureza. Ele teria que desencarnar, porque ele estava muito doente. E eles não iriam continuar a conseguir manter o corpo físico dele com vida durante muito mais tempo, porque ele já estava mesmo muito doente. E, como eles dizem, na reencarnação a seguir, iria começar a trabalhar muito cedo, muito jovem. E então temos que morreu a 31 de março de 1861 e na revista Espírita, na Review Spirit, que era da edição dele, depois continuou a ser publicada por intermédio da esposa dele, eles dizem o seguinte, em homenagem que lhe fizeram em maio. Morreu conforme viveu, trabalhando. Sofria desde longos anos de uma enfermidade do coração, que só podia ser combatida por meio do repouso intelectual e pequena atividade material. Consagrado, porém, toda inteira à sua obra, recusava-se a tudo o que pudesse absorver, só que fosse de seus instantes, à custa das suas ocupações prediletas. Deu-se com ele o que se dá com todas as almas de forte têmpera. A lâmina gastou a bainha. O corpo dele já não dava mesmo para mais. Uma individualidade pujante constituiu a obra. Era o guia e o farol de todos. Na terra, a obra substituirá o obreiro. Os crentes não se congregarão em torno de Allan Kardec. Congregar-se-ão em torno do Espiritismo, tal como ele o estruturou, e com os seus conselhos, sua influência, avançaremos a passos firmes para as fases ditosas prometidas à humanidade regenerada. E a partir daqui ficou da responsabilidade então dos Leon Denis, Gabriel Delanne e Camille Flammarion consolidarem a doutrina que ele já tinha codificado. Allan Kardec não inventou nada. O que ele fez foi pegar em todas as indicações, toda a informação que os espíritos deram, compilou aquilo tudo e construiu e organizou os livros de forma pedagógica, tal como ele era, um pedagogo, de forma a que quem lesse o livro dos espíritos ou qualquer uma das outras obras, das 5 obras, conseguisse compreender racionalmente o que era o Espiritismo e qual era a verdade que vinha transmitida pelo Espírito da Verdade. E então, em 30 de abril de 1869, ele deu uma mensagem na Sociedade de Paris, que era o centro espírita dele. Só deu a 30 de abril porque eles lá tinham por norma que sempre que um membro da sociedade morria, eles invocavam o espírito dele para lhe fazerem perguntas.
E eles invocaram o espírito de Allan Kardec, mas na altura que ele se dirigiu para ir lá, eles não estavam disponíveis. E depois, quando eles o invocaram, ele não pôde vir porque tinha outros trabalhos. Então a mensagem dele é muito engraçada, que ele diz o seguinte: venho esta noite, meus amigos, falar-vos por alguns instantes. Na última sessão não respondi, estava ocupada à luz. Nossos trabalhos como espíritos são muito mais extensos do que podeis supor e os instrumentos do nosso pensamento nem sempre estão disponíveis. Então o médico não estava disponível quando ele podia vir e quando o chamaram ele não pôde vir, estava a trabalhar. Tenho ainda alguns conselhos a dar-vos sobre a marcha que deveis seguir perante o público, com o fito de fazer cumprir a obra a que devotei a minha vida corporal e cujo aperfeiçoamento acompanho a erraticidade. O que vos aconselho, antes de mais nada, é, sobretudo, a tolerância, a afeição, a simpatia de uns para com os outros e também para com os incrédulos. Quando vedes um cego na rua, o vosso primeiro sentimento deve ser a de compaixão, que assim seja também para os vossos irmãos, cujos olhos estão fechados e velados pelas trevas da ignorância ou da incredulidade. Que eu já li, agora não me lembro onde, em que é publicada uma carta de um senhor a agradecer a bolsa de dinheiro que ele deu. Então nós vemos que ele era uma pessoa muito caritativa, ele era muito meigo, ele gostava de ajudar o próximo. Ele entendia a verdadeira mensagem do Espiritismo, a caridade, a doçura e o amor. Agradeça à sociedade por ajudar aos verdadeiros infortúnios que lhe são indicados. Eis o bom Espiritismo, eis a verdadeira fraternidade, ser irmãos e ter os mesmos interesses, os mesmos pensamentos, o mesmo coração. Espíritas, sois todos irmãos na mais santa acessão do termo. Pedindo que vos ameis uns aos outros, limite-me a lembrar a divina palavra daquele que há 1800 anos, pela primeira vez, trouxe à Terra o germe da igualdade. Segui a sua lei, ela é a vossa. Nada mais fiz do que tornar mais palpáveis alguns dos seus ensinamentos. Obscuro operário daquele mestre, daquele espírito superior, emanado da fonte de luz, reflete essa luz como o verme luzidio reflete a claridade de uma estrela. Mas a estrela brilha no céu e o verme luzidio brilha na terra, nas trevas. Tal é a diferença. Então nós vemos aqui uma comparação engraçada. Ele está-se a comparar a um verme. E isto é importante para o que eu vou dizer mais à frente. E ele ainda diz: continuai as tradições que vos deixei ao partir, que o mais perfeito acordo, a maior simpatia, a mais sincera abnegação reinem no seio da comissão. Espero que ela saiba cumprir com honra, fidelidade e consciência o mandato que lhe é confiado. Quando todos os homens compreenderem tudo que encerra as palavras amor e caridade na terra, não haverá mais soldados nem inimigos, só haverá irmãos. Não haverá mais olhares turvos e irritados, só haverá frontes inclinadas para Deus. Até logo, caros amigos, e ainda obrigado em nome daquele que não esquece o copo d'água e o óbolo da vida, Allan Kardec. Esta é a mensagem que ele deixou 2 meses depois de ter se encarnado. E reparem que ele, acima de tudo, mais do que ele não pede a divulgação do Espiritismo, ele pede a divulgação da caridade, do amor, da fraternidade entre todos os homens e para que todos os espíritas se olhem como irmãos, relembrando a mensagem de Jesus. Fazendo uma resenha e recorrendo a muitos livros, vem-se a saber que naquele livro Almas Afins é dito que Allan Kardec foi à Menópolis em cerca de 3300 a.C. e que era um sacerdote do faraó Seti I. Seti I foi um faraó muito importante, foi o primeiro da sua dinastia e ele era um faraó muito poderoso. Os seguintes já não foram tão poderosos como ele. Aliás, se tiverem dúvidas, podem ler aquele livro de Hermínio C. Miranda, A Novícia e o Faraó. É lá falar sobre o faraó Seti I, é o faraó desse livro, e é uma história muito bonita. Temos que no ano 50 a.C., Allan Kardec foi Allan Kardec, um druida celta. Esta reencarnação é transmitida pelo espírito Zéfiro, e nós não temos muito mais do que esta informação, desta mensagem do espírito Zéfiro, em que ele diz que Allan Kardec e ele, Zéfiro, foram companheiros na mesma época. Foi a ocasião da invasão da Gália pelo imperador Júlio César, furioso.
Napoleão Bonaparte. Estavam lá todos outra vez. E como nós podemos ver, através do Espiritismo, volta e meia estamos todos a reencontrar nas reencarnações, umas vezes como amigos, outras vezes como rivais, outras vezes só de passagem. É engraçado ver. Os druidas, na altura, não se limitavam à religião. Eles eram os que guardavam a ciência, o conhecimento, eram juízes, eram professores, eram médicos, eram conselheiros, eram guardiões da cultura. Os druidas eram os sábios da altura. Então, depois, durante a passagem de Jesus na Terra, temos que ele foi Quirilo e os Cornélios. Esta mensagem, nós podemos ver isto no livro Herculano de Rochester, podemos ver isto no livro Cornélios, o Centurião que viu Jesus, pela Maria Gertrudes Coelho, mas também é ditado pelo Rochester, esse livro. Cornélios foi um centurião que foi designado na Judeia para guardar Jesus quando ele foi preso. Ele na altura já simpatizava com a doutrina de Jesus e achou extremamente injusto aquilo que estavam a fazer. Então ele ofereceu-se a Jesus para trocarem de roupas e ele ficar no lugar de Jesus e Jesus fugia da prisão. É claro que Jesus negou porque tinha que acontecer o que estava previsto nas profecias e Jesus diz-lhe mesmo que ele teria a oportunidade de dar o seu sangue pela religião. Cornélios, ele depois nós, se formos ver naquele livro, nos dois livros que eu indiquei, tanto o Herculano como o outro, ele retira-se para as montanhas Ausónia, Itália, fica lá a viver em grutas e é conhecido como o Pai João. Era um ermita que estava lá nas grutas, mas quem lá fosse era muito bem recebido por ele. Ele tinha sempre uma palavra caridosa, tinha sempre uma mensagem de Jesus para dar. E no livro Herculano é curioso ver que ele salva o rapaz que vem a fugir de Herculano do vulcão. E esse rapaz vem a ser perseguido porque ele matou a mulher dele. Mas vem muito ferido. E quando ele chega ao pé do Pai João, o Pai João recolhe-o à gruta e trata-o. Ele está lá delirante durante alguns dias e quando recobra os sentidos, começam então a falar um com o outro e o Cornélios sempre a passar a mensagem cristã do amor, da fraternidade, do perdão, da tolerância. Esse rapaz pede ao Pai João, já não era o Cornélios, era o Pai João, para ir buscar o pai dele, para falar com ele. Entretanto, já não me recordo bem o que é que aconteceu, sei que numa altura esse rapaz está lá na gruta com o Pai João, e o Pai João já está muito velho, está prestes a desencarnar, e entretanto aparecem os guardas romanos para prender o rapaz. E quando vão prender, o Pai João de repente levanta-se e fica um monstro enorme entre o rapaz e os soldados fogem apavorados. E quando o rapaz olha, o Pai João já tinha desencarnado. Então já era o seu perispírito a salvá-lo, o seu espírito desencarnado a salvá-lo. É muito bonito. Nós temos também que ele, em 1867 a 1415, foi Johann Hus, um padre protestante na República Checa. Mais uma vez temos esta história pelo espírito Rochester, nos limiares checos. Ele foi um sacerdote checo e que sempre lutou que os ritos religiosos deviam ser traduzidos para a língua nativa e não serem em latim. As pessoas tinham necessidade de perceber o que é que estava lá escrito. Ele viajava de aldeia em aldeia. Isto é. Desculpem. Ele estava contra a venda de indulgências, ele estava contra essas coisas todas da Igreja Católica e então acabou por ser preso e foi condenado à fogueira. Como nós vemos, ele teve a oportunidade de dar o seu sangue pela religião católica. E quando ele foi para a fogueira, ele disse o seguinte: de bom agrado vou confirmar com o meu sangue a verdade sobre a qual tenho escrito e pregado. Ele era muito incisivo naquilo que fazia. Então nós temos também depois entretanto,
o espírito Zéfiro também disse em determinada altura que ele foi Platão. Mas Allan Kardec nunca se acreditou que essa reencarnação fosse verdadeira e ele próprio chegou a escrever que tinha muitas dúvidas e que não acreditava. Por isso eu não a pus aqui. Bom, então, entre 1804 e 1869 foi Hipólito Leon de Nizarrica, foi o codificador da doutrina espírita, que teve desencarnado por pouco tempo e que começou a trabalhar jovem. Quem esteve aqui presente na palestra do Geraldinho viu a exposição que ele fez incontestavelmente que ele foi Francisco Cândido Xavier. Começou a trabalhar aos 17 anos. Teve pouco tempo entre 1869 e 1910. São poucos anos para estar desencarnado. Por isso, eu trouxe aqui o seguinte, que o Espiritismo é o Consolador Prometido. E o Espiritismo teve dois grandes vultos de facto. Teve Allan Kardec e teve Chico Xavier. Com Allan Kardec nós temos a codificação da doutrina espírita e temos um espiritismo experimental, que foi o que ficou depois dele. Não houve ninguém que desse seguimento àquilo, apesar daquela mensagem toda em que ele diz se pratiquem o amor, a caridade, a fraternidade. Nunca se passou do espiritismo experimental, as reuniões mediúnicas e pouco mais. Com Chico Xavier temos as obras complementares à doutrina espírita que vieram trazer muito mais informações, vieram complementar, de facto, a codificação, vêm aprofundar todos aqueles conhecimentos e nós não temos nestas obras nada que vá contra o que Allan Kardec já tinha descrito. E com Chico Xavier temos o espiritismo em ação. Com Chico Xavier nós começámos a ver as casas espíritas a terem uma nova maneira de proceder, a terem os seus centros sociais, a abrirem os programas para as jovens mães, as infantários, as creches, os apoios às pessoas idosas, às pessoas sem emprego. Passámos a ter outros tipos de espiritismo. Ou seja, com os dois nós temos o verdadeiro espiritismo. Um iniciou a tarefa, o outro veio mostrar como era. E o espiritismo, acima de tudo, tem que dizer como Jesus: eu não vim destruir a lei. Então, nós vemos aqui que Allan Kardec foi de facto importantíssimo. O que ele trouxe foi uma missão muito grande que cumpriu-a fielmente, lealmente. E quando ele desencarnou, puseram no túmulo dele as seguintes palavras que dizem que são dele, mas na verdade não são dele. Ele, em determinados trechos, escreve coisas parecidas, mas nunca escreveu esta, tal e qual como está aqui. No túmulo dele tem nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. E como ele mostrou, como nós sabemos, através das suas reencarnações, se nós formos ver, todas elas são um progresso dele, uma evolução em termos espirituais, em termos de religiosidade, em termos de conhecimento. Todas elas são a prepará-lo para a missão que ele tinha, codificar o espiritismo e mostrar o espiritismo em ação. E ele completou-as todas, do princípio ao fim. Então, nós vemos que ele nasceu várias vezes, morreu várias vezes, que nasceu várias vezes, mas progrediu sempre de acordo com a lei. Daí, eu vou voltar outra vez ao que ele disse. Reparem que na mensagem que ele, quando desencarnado da área, ele compara-se ao verme. Chico Xavier constantemente se comparava ao verme. Ele dizia que não passava de um verme rastejante. E aqui nós vemos um pontinho entre os dois, nas tarefas que os dois desempenharam para o espiritismo. Então nós vemos a lei. E era tudo o que eu tinha para dizer. Muito obrigada por isso.